Olá, nesse vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a matéria do Asset Allocation, ou seja, o que é o Asset Allocation? O Asset Allocation nada mais é do que a determinação da melhor constituição de um portfólio, quais classes deveriam constar em um portfólio para que ele fique mais eficiente e rentável, né? E qual o peso e a distribuição de cada uma dessas classes. O que o mercado nos fala sobre otimização de carteira? Quais são as classes de fato mais rentáveis, né? E além disso, né, não adianta a gente fazer uma comparação, por exemplo, eu invisto 100% do meu capital em uma classe apenas, né? Você pode ter os melhores ativos, os ativos de maior qualidade, mas o que o Asset Allocation nos mostra é que se você estiver exposto a apenas uma classe ou duas classes, não importa a quantidade de ativos que você tem ou a qualidade dos ativos, né? A sua rentabilidade no longo prazo tende a ser mais determinada pelo percentual das classes que você tem dentro da carteira, e não em si por ter uma classe específica com ativos extremamente bons, tá? Então, quero mostrar para vocês esse estudo aqui. A base desse estudo foi a seguinte, né? Como no Brasil apenas 2% das pessoas investem em renda fixa, o nosso espaço amostral é bastante menor, não é verdade? Então, o histórico também aqui da nossa renda variável no Brasil, ele é muito menor, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos é o país da renda variável. Então, para esse estudo específico aqui, eu coletei dados dos Estados Unidos e trouxe 3 gráficos aqui super interessantes, importantes, que vão dar toda a matéria para essa nossa discussão. Então vamos lá, vou abrir os gráficos aqui e vamos começar a nossa conversa. Gostaria de começar falando um pouco de como que é a carteira média do investidor americano. Então a gente sabe que é bastante consagrado o investidor americano investir em ações, em empreendimentos, né? Desde pequenas, crianças lá são educadas realmente para aproveitar essa oportunidade dos empreendimentos reais. Então, os americanos investem sim muito em ações. Perceba, aqui a gente tem a carteira média do investidor americano, que hoje, por exemplo, está em torno de US$ 61.000, tá, em investimentos. Como que é a distribuição desses investimentos? Grava as cores: verde, Public Equities, e aqui azul, Bonds. Tem o branco também aqui, que é o cash, né? Basicamente seria um equivalente a ficar aqui num CDB ou alguma coisa assim, tá? É o disponível em cash. Mas vamos dar uma analisada aqui. Quando a gente tem 65% no verde, que é o Public Equities, o que são esses Public Equities? Majoritariamente são stocks, majoritariamente ações. Então, o americano médio investe muito em ações, 65% da carteira, e 25% em bonds, né? Aí seriam os bonds americanos, tem uma série de bonds diferentes, né? Mas a constituição média da carteira é essa aqui que a gente está vendo. Tá, beleza, Jefferson, mas e aí? Essa carteira é a que tem se mostrado mais rentável? Então aqui a gente vai começar a abrir a nossa discussão agora. Então eu trouxe como comparativo também algumas outras carteiras que eu achei interessantes. Eu peguei um histórico médio das carteiras dos fundos grandes que melhor têm performado. Ou seja, aqui eu já estou passando para alocação ao nível de investidor profissional, gestor de fundo, né? E como que esses gestores de fundo escolhem os melhores ativos, que são normalmente os ativos que rentabilizam mais. Então, qual seria a alocação média dos grandes fundos americanos, né, que têm investimentos mais diversificados? Então, olha só que bacana este segundo gráfico aqui que eu trouxe. Aqui estamos falando dos fundos americanos. Então, perceba essa constituição como é bem diferente da primeira que a gente viu, né? Na primeira só tinha o azul e só tinha o verde, basicamente. A gente tinha bonds, né? E a gente tinha public equities, ações. Já nessa carteira, se você somar basicamente os bonds com o public equities, você vai perceber que isso aqui dá menos que 50% da carteira, né? Então, os fundos, em linhas gerais, eles têm bonds sim, eles também têm ações, uma boa participação de ações, né? 28%, é uma participação interessante, mas perceba que o predominante na carteira desses fundos aqui são os ativos desse lado vermelho, tá? Agora eu vou entrar um pouco no detalhe, o que são esses ativos do lado vermelho aqui, que bem balanceados, eles acabam proporcionando rentabilidades maiores, tá? Então esses ativos do lado vermelho são eles 15% em private equity, tá? O que é private equity, Jefferson? O que seria o equivalente brasileiro do private equity? Bom, o parente mais próximo do private equity em termos de produto disponível para investidor comum investir aqui no Brasil seriam justamente os FIPs. Aqui a gente tem um exemplo dos FIPs, fundos de participações de infraestrutura, onde você pode estar alocando realmente em empreendimentos que vão te apresentar uma rentabilidade durante um prazo de 20, 30 anos, e você está exposto junto com o produto via SPS, né? Você está recebendo os dividendos, os proventos provenientes da rentabilização e dos fluxos de caixa futuros desses empreendimentos de equity, no caso, private equity, tá?
Então, o melhor exemplo, no meu entendimento aqui, são os FIPs, são os CPEs que a gente fala tanto aqui no canal, tá? Então, perceba que essa carteira aqui americana, ela teria, por exemplo, aqui 15,2% de private equity. O que mais que ela tem? Ela tem 12% de real estate. No caso dos Estados Unidos, os REITs, aqui no Brasil a gente tem os FIIs, né? A gente pode escolher por REITs também, tem ótimas opções de REITs no mercado americano, né? Tem também 9,8%, quase 10% de venture capital. Venture capital aqui a gente poderia ter um similar no Brasil, a gente falaria um pouquinho de startups, por que não microcaps, ou seja, são alguns negócios mais arriscados. Nos Estados Unidos, a taxa de falha média desses empreendimentos de venture capital é 2 em 8, né? Ou seja, para cada 8 investimentos que os fundos escolhem, 2 deles acabam performando muito bem, os outros 6 acabam performando abaixo da média, tá? Então existe uma taxa de insucesso quando a gente trata de venture capital também. Embora sim, você consegue agregar certamente alfa quando você acerta bem a triagem dos produtos, tá? Ademais, aqui a gente tem mais 21,7% de hedge funds dentro desse portfólio médio dos fundos americanos que melhor conseguem rentabilizar. Então, trouxe aqui para vocês um bom exemplo dos fundos que rentabilizam bem, como que eles investem nos Estados Unidos, e eu fiz alguns paralelos aqui com realidade brasileira também, tá? Então, vou fechar a tela novamente aqui, a gente viu essa leitura aqui. Agora, uma terceira leitura, e talvez a mais interessante de todas desse vídeo aqui, é a gente analisar realmente como os investidores profissionais que trabalham com o famoso wealth management, ou seja, que investem em fortunas maiores, valores maiores que 50 milhões de reais, quais são as classes que eles alocam, né, buscando segurança e rentabilidade. Então, quando a gente vai analisar as carteiras, né, os balanços de contas das carteiras que investem para pessoas do wealth management, ou seja, maior de 50 milhões de reais, então, aqui a gente tem essa constituição. Perceba que ela é bastante parecida com a dos fundos, mas sim, tem algumas mudanças relevantes aqui que eu queria conversar com vocês. Então, do lado direito, a gente tem novamente um pouquinho de cash, né? Tem bonds, 12%. Tem as public equities também, as ações, né? Basicamente 26%. Tem um pouco de commodities também. Commodities, a gente sabe, né, que se você acertar bem a compra da commodity, dá para ganhar boas rentabilidades com commodities, né? O caso, a gente trata, inclusive, isso aqui no canal, na área de membros, né? Tem uma série de vídeos do Asset Allocation que a gente fala sobre o Investment Clock, que é realmente você saber aproveitar bem os ciclos de mercado. Não é fazer timing de mercado, mas é a gente saber fazer leitura dos ciclos e entrar nos momentos certos, também sair no momento correto de cada mercado. Commodities é um caso desse aqui, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui do lado esquerdo? Perceba que eles têm também bastante Private Equity, 17%, né? Isso aqui seria bem similar aos FIPs, como eu citei aqui para vocês. A gente tem Real Estate, 14,5% também, os fundos imobiliários, né, os REITs americanos. E aí, Venture Capital, tem Hedge Funds também, só que em menor proporção. E tem também uma coisa muito interessante nessa carteira aqui, das contas maiores, que é o famoso Private Credit. Então, o que é o Private Credit quando a gente fala, trazendo isso para a realidade brasileira? Então, o crédito privado, quando a gente fala em cenário brasileiro, ele se encontra em diversos produtos, né? Alguns produtos mais conhecidos aqui seriam, sim, as próprias debêntures. Então, quando você compra uma debênture, seja uma debênture corporativa, uma debênture incentivada, você está investindo em crédito privado, tá? Então, aqui estou falando o quê? Debêntures basicamente convencionais, debêntures corporativas, fundos de debêntures abertos, fundos fechados, FIINFRAs, né? Então, aqui sim, no Brasil, a gente pode estar tendo essa exposição a crédito privado aqui, através desses veículos também, e você perceba que ele consta nas carteiras grandes de wealth management, nessas carteiras aqui de mais de 50 milhões de dólares americanos, tá? Então, para fechar essa carteira aqui, perceba novamente nesse balanço geral, metade em bonds e public equities, que seriam as estoques abertos, negociados em bolsas, listadas, e depois o lado direito são os produtos que são mais os fundos fechados, é o caso do private equity, o caso dos FIPs, né, o caso do real estate, o caso dos hedge funds, venture capital, que são alocações buscando um alfa maior, e o private credit, que eu já expliquei agora recente, o que seria o equivalente aqui no Brasil. Então, com essa leitura desse último gráfico aqui, a gente pôde verificar essas três formas de fazer alocação
como que o investidor médio aloca, a gente viu esse gráfico aqui, que é bastante diferente da forma que os fundos alocam, né? E a forma que os fundos alocam, sim, ela já é mais próxima da alocação média das carteiras de wealth management. Então, eu gostaria de trazer essa visibilidade aqui para vocês, justamente para a gente fazer essa leitura e fazer a associação com produtos brasileiros, né? E para a gente fazer realmente uma reflexão, né, sobre como que está a nossa carteira em relação a essas classes aqui. Como será que está a nossa distribuição? Será que a gente está concentrando demais em uma só classe? Será que eu só tenho, por exemplo, fundo imobiliário, de tijolo, de papel na minha carteira? Ou será que eu tenho alguma coisa de private credit? Será que eu tenho algum FII infra? Será que eu tenho algum private equity, algum FIPE, né? Então, como é que estão os meus estoques da minha carteira? Então, tudo isso é uma discussão muito ampla, muito bacana para a gente fazer. Para quem gostar de conhecer mais sobre esse conteúdo aqui, se atualizar realmente não somente sobre o curso do Asset Allocation, né? A gente tem a área de membros aqui, que tem mais de 200 vídeos, né? Tem vários mini cursos, inclusive, né? Sobre formação de carteira, movimentações de carteira, tem materiais diversos, agrega muito valor. Então, para quem interessar, visita lá, que está bem interessante, pessoal. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.